É necessário esvaziar isso. E a gente teve uma mola, e esse que é o grande barato da história, que não é você analisar simplesmente a experiência do século XVI, XVII, querer emulá-la no século XXI ou no século em que você estiver em questão. E o grande ponto disso, inclusive utilizado pelos Saquaremas no projeto de desarmar, depois foi reutilizado na conciliação, e depois no Estado Novo do Vargas, basicamente é a capacidade de se utilizar da nossa válvula principal que da unidade, que é a mestiçagem, para desarmar essas culturas provinciais. Então, é bem interessante, por exemplo, foi um problema sério, e o Vargas logo percebeu isso, dos imigrantes japoneses e alemães, a sua inaptidão em aprender a língua, em se fechar em comunidades, em não se mestiçar e manter as suas culturas ancestrais. Porque como se deu o processo nas demais províncias, nos demais estados? O sujeito podia ser espanhol, podia ser português, mas chegava aqui, casava com uma indígena, ou então tinha um caso extraconjugal aí com uma escrava, mas assumiu o filho, e pouco a pouco a raça mestiça surgia. Era impossível para o mestiço se orgulhar de peito aberto da sua linhagem, fosse ela anterior, portuguesa, espanhola ou o que quer que seja. Não tinha como, porque ele já se mestiçou. Então ele via nos seus heróis a sua representação. Felipe Camarão, em Araribóia, nos nossos grandes heróis nacionais. Ele abandonava a sua linhagem de cunho europeu, ou, por que não, a gente pode dizer ele também, o mulato, o pardo, ele abandonava a sua identidade africana, moçambicana, enfim. É que não, é mais difícil a gente dizer da identidade africana, porque infelizmente a África foi retalhada no século XIX com o neocolonialismo, então fica difícil dizer que aquelas pessoas daquela época tinham uma identidade dos países atuais, né? É um cenário muito complexo. Mas, generalizando aqui, o descendente de africano também não podia se dizer detentor da cultura africana ou qualquer coisa do tipo. Então você cria um sujeito que só pode se identificar com uma cultura mestiça, com uma cultura tipicamente brasileira. E eu acho que esse é o ponto para a gente conseguir assimilar de fato, por exemplo, as comunidades nipônicas, germânicas, dá-lhe imigração para esses estados. Manda alagoano, paraense, manda cearense, manda todo mundo lá para Santa Catarina e lota aquilo lá até o ponto em que o sujeito não consiga se olhar no espelho e dizer que é germânico. Ele logo vai perceber que a sua linhagem europeia pouco importa, nada disso sobre ele. E aí você consegue esvaziar esse discurso, você começa a aportuguesar o nome dos eventos, o nome dos costumes, você começa a arrancar essas raízes que podem ser perigosas para o Estado Nacional, como já foram no passado.